Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando a melhora me decepciona. Parece uma incongruência, não é? Eu estou com algum problema de saúde, por exemplo, uma dor física, e vou ao profissional de saúde e ele resolve rapidamente o meu caso. Ele descobre ali a causa, ele propõe o tratamento, e em uma sessão tudo é resolvido. Ou, pelo menos, a melhora é muito evidente. É claro que depois tem um trabalho para fazer a manutenção dessa melhora, mas num primeiro momento melhorou. E como que o paciente se sente? Decepcionado. Você pode imaginar uma coisa dessas? Às vezes acontece. Há muitos anos, eu acredito que mais de 6 anos, eu atendi uma única vez uma moça que era filha de um paciente que eu atendia miúde, que eu atendia com muita frequência. E esse paciente estava preocupado com uma dor lombar da filha que não melhorava de jeito nenhum. Ela já tinha ido a médicos, a exercícios físicos, nada melhorava. E ele então marcou um horário para a filha comigo. E a filha veio, era uma moça jovem, e eu fui investigando os fatores ergonômicos da vida dela. Então a gente tenta saber como que a pessoa dorme, que tipo de trabalho faz, para saber qual é a sobrecarga física que aquele corpo tem que suportar durante o dia, e a anamnese protocolar de uma primeira sessão de fisioterapia. E fui reunindo ali alguns dados para entender porque uma pessoa tão jovem, magra, quer dizer, não tinha uma sobrecarga, um sobrepeso para que gerasse uma sobrecarga, uma pessoa que fazia exercícios, qual seria então o motivo daquela dor lombar? E investigando, deu para entender que aquela dor lombar tinha surgido numa posição ergonômica do sono, numa ocasião em que ela dormiu meio torta, porque ela estava dormindo com uma criança, com a filha na cama, então ela se entortou toda para se adaptar à criança que estava dormindo na cama com ela, e a dor teria surgido deste dia em diante. Ela não tinha se dado conta, foi investigando que a gente conseguiu chegar a essa conclusão. Por isso que é tão importante investigar, porque senão uma pessoa como essa toma remédio e nunca descobre a origem da dor, que foi um problema ergonômico, que foi uma posição errada do corpo, e não corrige isso. E fica perpetuando o fator causal, ou seja, fica repetindo aquela postura ao longo dos meses e tomando remédio, e uma coisa melhora um pouco, mas nunca você corrige o problema que iniciou a dor. Então, uma consulta com um profissional que lida com o corpo, com um profissional que lida com ergonomia, como é o profissional fisioterapeuta, faz a diferença numa situação dessa, né? Então, deu para entender, deu para conscientizar, deu para propor uma postura adequada, uma postura que ela conseguisse fazer, porque não é só mostrar a figurinha e falar faz desse jeito. Você tem que deitar o indivíduo na maca e mostrar para ele o errado, o que acontece, reposicionar o corpo dele no certo, para que ele possa fechar os olhos e sentir que se aquela posição faz sentido para ele, se o corpo absorve aquilo como uma coisa boa, e aí então ele consegue reproduzir esta situação ergonômica ao longo do dia, ao longo da sua vida, né? Então não é só investigar, não é só conscientizar, mas é também treinar o paciente na postura ergonômica adequada. Muito bem, fizemos tudo isso, mas é óbvio que a dor estava lá, né? Que ainda iria um tempo de melhora, mas durante a sessão eu utilizei algumas técnicas de mobilização neural, de Maitland, que são técnicas articulares
que reposicionam sutilmente a articulação e que liberam o canal do nervo onde uma protrusão discal esteja pressionando aquele nervo. Essas técnicas liberam, elas abrem, por assim dizer, o canal, o nervo fica um pouco mais liberado daquela pressão e os movimentos melhoram a depender do caso, não são todos os casos, mas no caso dela, o movimento melhorou imediatamente. Então a gente testou antes a flexão lateral, que é isso daqui, a flexão anterior do tronco, que é isso daqui. Fizemos as manobras necessárias e os equipamentos anti-inflamatórios necessários, mas nesse caso foi principalmente as manobras. E fomos testar novamente os mesmos movimentos, flexão lateral, flexão anterior, e os movimentos melhoraram. E esses movimentos que apresentavam dor no início, após a manobra já não apresentavam mais dor. Notem, ela estava com dor há meses, tomando remédio há meses. E essas manobras aliviaram a dor imediatamente. Não quer dizer que essa dor não possa voltar daqui 1 ou 2 horas. Não quer dizer que ela vai se manter bem ao longo dos meses só com essa sessão, não. Isso pode até acontecer, mas não é o normal. O normal é que a gente possa ir repetindo essas manobras, ir propondo exercícios para que então esse quadro, ao melhorar, se estabilize no tempo com essa melhora. Mas, de qualquer forma, é impressionante que a dor tenha melhorado ali pontualmente após a manobra, o que mostrava que era uma dor que melhoraria com a mecânica correta e que era uma grande liberdade, porque provavelmente ela diminuiria a ingesta de medicação, que também era uma de suas queixas, por causa dos efeitos colaterais dessas medicações anti-inflamatórias analgésicas. De qualquer forma, era impressionante que o corpo dela respondesse em pouco tempo e de uma forma tão natural. Para mim, era impressionante. Para a fisioterapeuta Sandra, era impressionante, não para ela. Ela ficou, a princípio, um pouco assustada e um pouco decepcionada, olhou para mim com uma certa hostilidade. Eu tentei entender um pouco o contexto daquela hostilidade, perguntei se tinha alguma coisa que estava incomodando, se tinha alguma coisa que ela queria colocar que ela ainda não tinha colocado, e ela disse secamente, não, tá bom, então tá, obrigada. Aí eu falei, eu ainda gostaria de te propor um exercício para estabilização do quadril. Você quer? Tudo bem. Então ela deitou na cama, eu propus o exercício, conscientizando o que ela tinha que fazer com o quadril, para que aquele ganho se mantivesse ao longo das horas e dos dias, e propus que ela voltasse se ela achasse que a dor ainda não tinha melhorado completamente. Tá bom, então tá, tchau. E foi embora. E depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ela estava bem, através do pai, e assim, e num dado momento ela me mandou uma mensagem pedindo para que eu retirasse ela do... Quando o paciente começa comigo, eu pergunto se ele quer receber esses vídeos, porque às vezes conscientiza, às vezes esclarece, às vezes é uma forma de conhecer o meu trabalho. E ela falou, eu quero, pode pôr. Acho que de uma forma gentil ela disse isso, mas depois de um tempo ela mandou uma mensagem, olha, pode me tirar da sua lista. Eu falei, claro, desculpa, tal. E tirei ela da lista, e aquilo para mim foi uma resposta de
afastamento. Quais foram os motivos eu não sei. Mas o que eu fiquei pensando e o que essa moça me ajudou a entender é que muitos pacientes que eu já atendi da minha vida, felizmente não são a maioria, se comportaram da mesma forma após uma melhora. Após eles saberem que em suas mãos estava uma ferramenta, um jeito de pensar, uma estratégia, um enfrentamento possível de sua dor. Alguns reagiram dessa mesma forma, decepcionados, meio irritados, meio vamos acabar logo com isso. E pra gente, fisioterapeuta, é uma alegria tão grande falar, olha, essa técnica funciona mesmo num caso como esse. A gente fica contente porque a solução mecânica existe com a terapêutica. Mas, às vezes, não é aquilo que o paciente está procurando. Às vezes, ele procura um lugar de sofrimento, porque este lugar de sofrimento ajuda ele naquele momento. Ele precisa daquela situação de sofrimento para dar um tempo, para refletir. E às vezes, eu não estou falando que é sempre, mas às vezes para se vitimizar, para dizer, essa dor me coloca num lugar de quem precisa de atenção, de quem precisa de tratamento, é uma forma de colocar para fora as suas angústias. E essa forma de colocar para fora as suas angústias, às vezes é aquilo que a pessoa precisa, às vezes é o jeito que ela consegue lidar com aquele momento de vida. Tá tudo bem? Tá tudo bem com isso, desde que isso atenda momentaneamente os enfrentamentos, momentaneamente as necessidades emocionais daquela pessoa, tá tudo bem. Mas a gente reflete sempre que ao longo do tempo, essa situação precisaria ter um manejo psicoterapêutico adequado para que essa pessoa se libertasse da dor física, da dor emocional e conseguisse ter estratégias de enfrentamento que a deixasse mais dona de si, mais dona da situação, mais consciente, mais tudo que ela pudesse alcançar de bom. E falando de posturas ergonômicas inadequadas, que no caso que eu contei para vocês, foi um dos fatores deflagradores da dor, eu gostaria de mostrar para vocês esse livro aqui que eu publiquei em 2015, Vir a Ser, a fisioterapia como um caminho na reconstrução do ser. Este livro, no final, no último capítulo, eu coloco várias situações ergonômicas e sugiro as correções possíveis e adequadas, né? Então, com posturas de certo e errado, a gente vai propondo o que o indivíduo pode ou deveria fazer e o que ele não pode ou não deveria fazer. Uma coisa que me intrigou com esse livro é que, apesar de eu ter posto as posturas aqui do certo e do errado, as pessoas vinham com muita dúvida. E eu pensava assim, nossa, mas que engraçado, tá mostrando certo, tá mostrando errado, qual é o problema? O problema é que a pessoa precisa ser treinada no que é o certo e no que é o errado. Ela não consegue sozinha se corrigir, ou se corrige não totalmente, porque são sutilezas que envolvem uma postura correta. E aí eu percebi que só o manual não era suficiente, que além do manual, essa pessoa deveria ter um treino, um acompanhamento presencial de como se posicionar. Então, meus queridos amigos, essa experiência nos mostra como a interação presencial de um terapeuta com o seu paciente ou com o seu cliente é fundamental para a evolução do quadro clínico.